Professor, o Ítalo está pedindo para a senhora aceitar ele. Não está aparecendo para mim. Eu vi aqui, Lore, mas não está aparecendo para mim. Eu vou pedir para ele solicitar de novo. Tá. Bom, meus queridos, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Um prazer grande estar aqui com vocês. A nossa disciplina de hoje é nutrição aplicada à enfermagem. Ela é uma disciplina de 45 horas também, onde a gente tem... eu até esqueci de falar para vocês, na segunda, a gente tem 15 horas de extensão, né, também. Então, vocês já estão craques aí na extensão, deram show no semestre passado em Educação e Saúde, e agora que vão dar show mesmo, porque a gente vai poder fazer ações de extensão presenciais, né? Então, aí é que vai ficar show mesmo de bola, melhor ainda do que vocês conseguiram fazer no semestre passado, com todas as limitações, né, que a gente estava tendo relacionado ao isolamento, né, ao distanciamento. Eu vi que tem algumas pessoas novatas, né? Sejam muito bem-vindas, tá? Eu me chamo Fabienne, sou a professora que vai ficar com vocês na disciplina de hoje, né? No caso de enfermagem, desculpe, de nutrição aplicada à enfermagem, né? A gente tem a Ana Kelly, temos a Sheila, não é isso? Tá, Sheila, entre de novo, para ver se tá certo. Tem mais alguém novato que não estava com a gente no semestre passado? Tem eu, professora. E a Catiana, né? A Daiane. Daiane de Souza Lopes, né? Mas a Daiane já foi minha aluna, não foi, Daiane? Fui, professora, na outra faculdade. Ah, tá certo. Então, são alunos transferidos, né? Então, muito bem-vindos, tá? Eu também vou ficar com vocês na disciplina de processo de saúde e doença, tá? E essa disciplina de nutrição aplicada à enfermagem é uma disciplina onde a gente sempre tenta trazer, né, exatamente qual é o nosso papel dentro da equipe multiprofissional, né? A nutrição, ela é de uma categoria específica, né, da equipe multiprofissional, que é o nutricionista, tá? Entretanto, nós, dentro, né, em fazendo parte dessa equipe multiprofissional, a gente precisa compreender, né, muitos dos processos do serviço de nutrição. Sobretudo porque alguns tipos de administração de dietas, elas são feitas especificamente por nós. Quem tem a habilidade de fazer é a equipe de enfermagem, né? Então, nutrição enteral, nutrição parenteral, né? O serviço de nutrição, ele é o responsável por produzir, mas a administração, quem faz, somos nós, né? E aí, ao longo do nosso semestre, a gente vai conversar bastante sobre isso, né? E vamos tentar desmistificar, né, todas essas questões
E aí, lá na clínica 2, na enfermagem clínica 2, lá no 6º semestre, se eu não me engano, vocês vão exatamente estar praticando, né, essas administrações, tá? Então, vamos lá. Como a gente sempre começa, né, apresentando para vocês o cronograma, e sempre informamos, né, que esse cronograma ele é passível de algumas mudanças, exatamente pelo o processo mesmo de ensino de vocês, né? Desculpe, algum conteúdo que algum conteúdo, alguma coisa que precisa aprofundar mais, alguma alteração que tiver, algum feriado, né? Como foi o caso do semestre passado, que dias que eram letivos se transformaram em feriados, enfim. Então, obviamente, ele é passível de mudança, né? Mas a gente tenta trazer, né, todo o componente da elemento de vocês, certo? E para além desse conteúdo, né, que tem na disciplina de vocês, a gente tem uma previsão, né, das nossas APs, das datas das nossas APs, e a gente já tem também aqui a inserção das atividades que a gente vai ter de extensão, né, das propostas de atividades que a gente tem de extensão, tá? E aí a gente, obviamente, apresenta propostas, né? Mas essas propostas, né? Elas, como a gente viu, né? A não ser os meninos que são novatos aqui no curso, na faculdade, e a gente já viu, já entendeu, né? Já compreendeu um pouco do que é essas atividades, essas ações de extensão, tá? E aí, essas ações de extensão, elas trabalham, né, exatamente a questão da proatividade do aluno, né? Então, é o aluno que vai, né, elaborar o conteúdo, uma ação, seja uma ação educativa. Semestre passado, como a gente estava na disciplina de Educação em Saúde, a gente trabalhou muito com relação a ações educativas, né? Esse semestre, por exemplo, na disciplina de Nutrição, a gente vai poder trabalhar de outras formas, né? Tanto com ações de educação em saúde, podemos até pensar em linkar ações, né? Lá da disciplina de processo, saúde e doença, que a gente vai ver as ações, elas vão, as sugestões, né, de ações, exatamente uma delas é baseada na promoção da saúde, né? Então, e juntar com a disciplina de nutrição aplicada à enfermagem, né? Então, a gente pode aí estar trabalhando, né, duas disciplinas, dois conteúdos, dentro de uma mesma ação, né, para que a gente consiga aí efetivar melhor, né, esses processos, tá? E aí, gente, é sempre bom aquela divisão que a gente fez, né, em grupos, a turma deu uma ampliada, né, na quantidade de alunos, então a gente precisa já ir se dividindo, né, até porque em setembro a gente vai voltar presencial, né, se Deus quiser, tudo se mantiver da forma que a gente tem, ou que a gente está hoje, né, com os números
bem favoráveis a esse retorno. A gente vai retornar, né, a modalidade presencial, e aí, com isso, vamos poder fazer, né, ações bem... então, se organizem em grupos, por exemplo, já que eu sei que às vezes tem alguns alunos que são da mesma cidade ou de cidades vizinhas, então, que possam estar, né, mantendo esse contato um com o outro de uma forma mais fácil, tá bom? Vou parar aqui a apresentação. Depois eu vou compartilhar o cronograma lá no ambiente virtual, né? Das meninas, dos meninos, eu vi que também tem o Renan, não sei se o Renan tá, Reinan, se ele está em sala, ou é Renan, não sei. E as meninas novatas, eu não sei se vocês já têm contato já tiveram contato com o ambiente virtual, onde a gente vai postar lá as gravações das aulas, a gente vai postar o cronograma, o material, os slides e as atividades, né, de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quem é que é o líder da turma? Professora, no ano passado tinha sido escolhida a Alessandra, não sei se ainda é. Certo. Então, a Alessandra está na sala, não está. Então, assim, mas ela está lá no grupo. Procurem a ajuda do líder, né? Procure a ajuda da professora Roberlândia, ela é extremamente acessível. Procure a ajuda da gente, professor, tá bom? Para conseguir entrar no ambiente direitinho. Vocês não vão ter dificuldade, pelo menos Ana Kelly, Crícia, Daiane, quem mais? Catiana, Hortência, Reinan, Tassi, não vão ter dificuldade porque vocês já estão aqui para mim no diário da disciplina. Então, com certeza vocês já têm acesso lá no ambiente virtual, tá? E aí, qualquer coisa, contem com a gente, tá bom? Da mesma forma, com relação a essas ações de extensão, né? Para vocês não ficarem muito perdidos, procurem Sheila, não estava, até ontem não estava, tá? Mas pode ser que hoje eu puxei de ontem, eu não puxei hoje. Pode ser que já esteja, tá? Você se matriculou quando? Tá, então eu acredito que hoje, daqui a pouquinho, quando a nossa aula acabar, eu dou uma olhadinha, tá bom? Lore, os temas eu vou estar colocando para vocês, e quantas pessoas em cada grupo, é só a questão mesmo de eu conseguir, né, saber aqui exatamente quantos alunos a gente tem matriculados e efetivamente participando da disciplina, tá bom? Porque para mim, sem a Sheila,
já tinha 26 alunos matriculados. Tá? Então, a gente precisaria de distribuir né, num número aí, por exemplo, de 4, 5 pessoas por cada equipe, né? Ou, não sei, porque na nossa experiência no semestre passado, turmas muito grandes acabaram não sendo muito efetivas, enquanto a gente teve trabalhos, ações de extensão muito boas em trios, né? Então, às vezes, fazer equipes muito grandes pode acabar havendo essa desestruturação. Então, eu acho que um número de 5 alunos em cada equipe, 5, 6, né? Estourando 6 pessoas em cada equipe é um número razoável que todos possam colaborar, né, na ação. Boa noite, Antônio. E aí o trabalho, né, vai acabar ficando melhor, tá bom? Então, né, vamos aqui nós, hoje à noite, nessa introdução à nutrição e enfermagem, para a gente entender um pouquinho o que a gente vai, né, o que a gente espera dessa disciplina ao longo, né, do nosso semestre. Então, assim, hoje, né, o que a gente vai ver? Vai ver mesmo a parte mais básica, né? Introdução à nutrição, os conceitos mais básicos, os processos de nutrição, enfim, né? E aí, né, eu começo exatamente questionando a vocês, perguntando o que vocês compreendem, né, de nutrição, o que para vocês seria essa definição de nutrição. Um de cada vez, por favor. Boa noite, professora. Boa noite, Amanda. Bom, para mim, nutrição, ao meu ver, está muito ligada à questão de nutrientes, né? Ao corpo, de como você nutre o seu corpo, seja em questão de alimento e também algumas outras coisas. E com relação à matéria, né, em si, eu acredito que vai nos ensinar sobre essa relação que tem com a saúde, né? Porque eu já vi, tipo, frase assim, que tem pessoa que se alimenta bem ou alguma coisa assim do tipo, que é nutrida, só que tem alguma doença, alguma coisa do tipo, e aí eu penso nisso. Nutrição é essa questão de uma boa alimentação e em relação à disciplina que vai levar muita gente para esse lado, de saber como aplicar, né, no nosso dia a dia em relação à saúde, a algumas coisas assim. Não sei se eu estou certa, mas para mim é isso. Tá. A Catiana colocou lá no chat também, exatamente, que é uma alimentação saudável, né? Desculpa, a Karina. Quem mais quer colocar a sua impressão do que é nutrição? Boa noite, professora. Desculpa. Oi, boa noite. Bom, eu acho que também está muito relacionado a gente entender o que é cada alimento, o que ele vai fazer em cada parte do corpo, as composições, o que ele vai fazer no nosso organismo e a relação também eu acho que com a nutrição também tem a parte do bem-estar físico, que entra também atividades físicas, porque a gente sabe que ter uma boa alimentação ajuda, mas se a gente não tiver a atividade física e outras coisas, o nosso corpo não fica saudável. Então, eu acho que é relacionado a tudo mesmo. As nossas células, vai falar das células do corpo, que cada alimento, que cada coisa faz no nosso corpo, no nosso organismo, nas células, em tudo. Isso mesmo. Quem mais? O Jordão está colocando que é o bem-estar do ser humano.
Quem mais? Professora, eu concordo com as meninas, essa parte relacionada à nutrição, é justamente isso mesmo, são os nutrientes essenciais ao bom funcionamento do nosso corpo, porque a gente sabe que só comer, né, não é o suficiente. Eu posso comer um monte de batata frita e não ter, nessas batatas fritas, não ter nenhum nutriente essencial para a boa nutrição do meu corpo, para o bom desenvolvimento do meu corpo. Então, a nutrição é justamente isso, é a ingestão daqueles nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo. Mais alguém? Então, né? O que é nutrição? A nutrição, ela é muito tudo isso que vocês falaram, né? Ela é exatamente essa busca de você conseguir atender às demandas, né, do organismo, que é muito próximo do que a Amanda colocou, do que a Amanda falou. É muito isso também que a Karina colocou, né, no sentido de para eu conseguir, né, ter um equilíbrio nutricional, obviamente eu vou precisar de uma alimentação saudável, né? A Sheila, ela complementou que isso, né, vai depender também daquilo que a gente vai ver lá na frente como demanda, né? Que é a questão da atividade física ou até mesmo as atividades de vida diária, né? As nossas atividades cotidianas. Então, a nutrição, ela também está relacionada a atender a essas demandas, né, do nosso organismo, tá? E a Lori, né, concordou com os colegas, exatamente nesse sentido, né, do que a gente possa estar fazendo um equilíbrio, né? E aí, falando em equilíbrio, a nutrição ela vai se aproximar muito da fisiologia, né? Daquilo que vocês estudaram lá na fisiologia, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar conhecer exatamente o processo fisiológico de digestão dos alimentos, né? De absorção, o próprio metabolismo do corpo, né? Para exatamente a gente conseguir equilibrar aquilo que entra, aquilo que sai, né? Como a Sheila colocou, eu acho que foi a Sheila ou foi a Lori, a questão da aparência, né? A questão de você se sentir bem com o seu próprio corpo, né? Então, tudo isso a gente vai, né, trabalhar um pouco aqui dentro da disciplina, tá? E aí, essa nutrição ela vai ser exatamente o estudo dos alimentos, né? E dos mecanismos pelos quais o organismo ingere, assimila e utiliza os nutrientes que nos fornecem a energia necessária para mantê-lo vivo. Então, assim, vamos sempre lembrar de duas questões, né, dentro da nutrição. É o alimento e é o nutriente. Professora, é a mesma coisa? Não, não são. Né? Eu posso comer um alimento que não tem nenhum nutriente, como a Lori colocou, e eu posso, né, conseguir alguns tipos de nutrientes sem passar por um processo de alimentação normal, tá? Então, são coisas diferentes, mas que vão ser fundamentais, né, nesse processo da nossa disciplina. E alimento seria o quê, professora? Seriam os produtos de origem animal, de origem vegetal ou sintéticos que vão fornecer energia para o nosso organismo funcionar,
Já os nutrientes, né, eles são os elementos responsáveis pela manutenção das reações bioquímicas do organismo, para que a gente consiga funcionar normal, nosso corpo consiga funcionar normal, ou seja, fisiologicamente, o nosso processo de desenvolvimento, né? Então, até para eu falar, para eu respirar, eu preciso de nutrientes específicos para desempenhar essas ações. Toda e qualquer ação do nosso organismo, ela tem consumo de energia, ela tem gasto de energia, ela tem queima, tá? Então, realmente, quanto mais ativo, né, eu for, mais eu vou consumir energia. E, obviamente, essa energia ela vai ser promovida, ela vai ser fornecida pelas reações bioquímicas do organismo, tá? E aí a gente tem 3 tempos da nutrição, né? Quais são esses 3 tempos? A gente tem o primeiro tempo, que é a alimentação. A gente tem o segundo tempo, que é o metabolismo. E a gente tem o terceiro tempo, que é a excreção. Tentando explicar um pouco cada um desses, né, nós vamos ter a alimentação, que é exatamente a ingesta, né, de alimentos, como eu acabei de falar, que são de origem animal, vegetal, sintético, enfim, que eles vão ser absorvidos pelo organismo. E aí eu já entro para a etapa, para o tempo do metabolismo, né? Então, o metabolismo é exatamente a transformação, né, desse alimento que eu ingeri naquilo que eu vou precisar para o meu organismo. Então, eu preciso de sais minerais para isso, eu preciso de proteína para isso, eu preciso de carboidrato para isso, né? Então, cada um dos componentes que vão estar dentro do nosso prato, dentro da nossa alimentação, eles vão ter funções diferentes dentro do metabolismo. E aí eu vou consumir parte disso, e parte disso não vai ser necessário para mim. Por exemplo, sobretudo, aquilo que a gente comer em excesso, né? Se eu comer carboidrato em excesso, então, parte desse carboidrato eu vou absorver, vou aplicar dentro do meu metabolismo, e parte, né, desse carboidrato, ele vai ser excretado ou ele vai ser armazenado em locais em que ele não vai ser mais utilizado. Tipo, você guardar uma coisa lá no sótão da casa e fica lá. E o que é isso, né? Como é que a gente vê isso no nosso corpo? Exatamente, usualmente os excessos de carboidratos, de gordura, eles se transformam em tecido adiposo, né? Que aí a gente acaba acumulando esse tecido adiposo em algumas regiões do corpo, algumas áreas do corpo, que são diferentes entre homens e mulheres, usualmente, né? Nós, mulheres, nós retemos mais esse excedente na região aqui da mama, né? Na região do tórax, e na região do quadril, né? Onde mais a gente retém esse excesso. Já os meninos, né? Já os homens, eles usualmente retêm esse excesso mais a nível do abdômen, mais nessa região da barriga, né? Nós, mulheres, também, depois que enchemos, né, essa região do tórax, a região do quadril, aí a gente vai para a barriga também. Mas, usualmente, primeiro são preenchidas essas outras áreas, né? E, como eu falei, a gente tem o processo de excreção, né? E aí eu vou excretar exatamente aquilo que não me é necessário, aquilo que não me contribui
dentro do processo de nutrição. E aí a alimentação, né, seria exatamente a ingestão, né, através da ingestão desses alimentos. A digestão, a absorção e o transporte e a utilização, eles seriam exatamente, né, a etapa, né, do metabolismo. E a eliminação, obviamente, é a etapa da excreção. Eu vou eliminar para fora do organismo aquilo que não tiver nenhuma utilidade nutricional, certo? Bom, a alimentação. O que é essa alimentação? Né? É o ato de ingerir um material nutritivo, que são aquilo que a gente chama, né, de alimentos. Entretanto, né, há a necessidade de se compreender se esse ato de ingerir, né, esses alimentos, realmente eu vou estar ingerindo esse material nutritivo, tá? Por vezes, e infelizmente cada vez mais, né, esse ato de ingerir esses alimentos, ele está realmente cada vez mais nocivo para a nossa população, né? Então, um dos assuntos, tá, Lori, que a gente vai precisar atuar aí com ações de extensão, é exatamente sobre uma alimentação saudável, né? E daí vocês, enquanto diversos grupos, um pode atuar, né, na alimentação saudável para a criança, né? Outros para o paciente cardiopata, para o paciente diabético, para o paciente que fez bariátrica. A gente pode pensar uma diversidade, né, de ações educativas de forma diversificada, tá certo? Então, um dos assuntos é exatamente essa questão da alimentação saudável. A alimentação, ela também é um processo voluntário consciente. Nem sempre, tá, gente? As pessoas que têm compulsão, né, alimentar, elas comem até, assim, obviamente é voluntário, consciente, eu estou brincando, mas assim, é uma vontade, né, tão grande de ingerir alimentos por ingerir que acabam retendo, né, o metabolismo, aquelas etapas lá do metabolismo, elas não finalizam esse processo com a eliminação, né, com a excreção, e aí o aumento de peso, ele acaba sendo muito maior, né, e a dificuldade de você voltar a esse processo é maior ainda, tá? Alimentação ou fornecimento da matéria, né? E aí, essa alimentação, esse fornecimento da matéria, ele vai compreender desde o momento em que se escolhe um alimento, né? Até que este alimento seja absorvido pelas vilosidades intestinais, né? Então, a partir do momento que eu escolho o alimento, né? Vou aqui comer uma salada de frutas. Então, fiz a seleção daquilo que eu vou ingerir, vou ingerir, né? Esse alimento, a gente vai já ver anatomicamente todo o percurso, né, que ele vai fazer. E aí depois a gente vai ter a etapa do metabolismo, né, ou a retroca de matéria e energia. E essa etapa do metabolismo, ele vai começar a partir do instante no qual os nutrientes são absorvidos,
até o momento em que o organismo os utiliza como fonte de energia para processar materiais construtores de células ou para depositá-los sob a forma de reservas, né? Então, a gente vai ter aí como é que eu posso dizer? Uma etapa de muito vai e volta, né? Uma etapa de circunstâncias onde eu absorvo, eu retiro o excesso, eu reprocesso, eu consumo a energia, né, que eu consegui receber através daquela ingestão, tá? Então, e os excedentes, né, como eu já falei, vão lá para o sótão, né? Vão ser depositados aí em alguma região do corpo. E, por último, a gente vai ter a excreção, que aí ela já compreende a eliminação ao exterior de parte utilizada e não utilizada. Essa eliminação ela é efetuada pelo tubo digestivo, pelos rins e pelos pulmões, né? Então, a gente tem aí, basicamente, três formas de estar possibilitando que haja esse processo de eliminação, tá? Isso mesmo, Lore, né? Paciente com distúrbios alimentares, que é só o que tem hoje, né? Com intolerância à lactose, intolerância a glúten, né? Então, a gente pode estar trabalhando exatamente nessas áreas. Daiane, você quer falar alguma coisa? Bom, Karina, a Karina está perguntando como funciona para um paciente que está entubado, ingerir nutrientes sem ter contato com o alimento em si. Ele vai ter contato, né? Porque a alimentação, e o Ítalo está nos ajudando, né? Ela vai ser por via, né, de sonda. Usualmente, hoje em dia, né, a sonda nasogástrica, ela só está sendo usada para aspiração de secreção, né? Ou a mais, né, utilizada hoje em dia é a sonda entérica, né, a sonda enteral. E que é exatamente, né, você levar um tipo de... E aí os alimentos são específicos, né, são preparos produzidos especificamente para isso, né? Então, a gente vai ter esses preparos já num processo, numa etapa, né, em que ela vai entrar em contato, né, com o aparelho intestinal, já para as fases de absorção, né? Então, a sonda, os termos, né, sonda nasogástrica, é uma sonda passada no nariz que vai até o estômago. A gente tem a sonda nasoentérica, ou nasoenteral, né? A sonda passada no nariz, que vai até o intestino. A gente tem a orogástrica, que é a mesma sonda, né? Passada na boca, que vai até o estômago. Na maioria das vezes, vocês vão ver a passagem de sonda através do nariz, tá? É um procedimento mais fácil, é um procedimento menos irritante para o paciente, né? Exatamente para fazer com que não haja um estímulo, né? De refluxo, de retorno, de vômito, enfim.
As sondas, elas têm tempos, são tempos variáveis e, às vezes, conforme o fabricante ou conforme a rotina da instituição, né? E aí, a gente tem sondas que pode passar 7 dias, a gente tem sonda que pode passar 15 dias, a gente tem sonda que pode passar 3 meses, né? Então, vai depender. A sonda nasentérica, ela é uma sonda que você tem uma possibilidade maior, né, dela ficar um tempo muito maior no paciente, para você não precisar ficar tendo esse retrabalho de estar repassando, né, a sonda no paciente, tá? O Ítalo está compartilhando com a gente que na cidade dele, como não dispõe de recursos, de tantos recursos, né? Infelizmente, eles trabalham com sonda nasogástrica para alimentar pacientes entubados, né? Como eu falei para vocês, vocês vão aprofundar mais isso na disciplina de enfermagem clínica, né? Mas hoje, atualmente, a gente não costuma, né? Obviamente tem as exceções, né? E a gente entende perfeitamente a questão financeira, né? Mas a sonda nasentérica, ela é hoje, né, o carro-chefe, assim, a mais utilizada, né, na administração de nutrição interal, tá? Deixa eu ver, a Amanda tá falando que hoje estava vendo um caso de uma moça que está em coma há 20 anos, ela está sendo nutrida por sondas, será? Provavelmente, ou sonda, ou já uma gastrostomia, né? Ou uma jejunostomia, tá? O que é isso, professora? É um procedimento, né? E aí, quando vocês forem ver lá a disciplina de enfermagem cirúrgica, lá no 6º semestre, vocês também vão ver isso. A gastrostomia, ela é um procedimento, né? Você abre um ósteo no estômago, em cima do estômago, né? E esse ósteo é um buraco, né? Ósteo é um furo, é uma forma de contato, né, entre meio interno e meio externo, se chama de ósteo. E você passa uma sonda, né, nesse orifício, tá? E aí você fica fazendo a alimentação por essa sonda. E aí você tira e retira a sonda, né? A sonda ela serve mais como um equipo, né? Quem já viu um paciente com colostomia, né? Colostomia é o efeito inverso, já é o paciente que faz as suas eliminações fecais numa bolsa, né? Através de um ósteo, né? De um ostoma, né? Na região já do intestino grosso, né? Exatamente para as fezes saírem. No caso da gastrostomia, é para a gente nutrir o paciente. Então, pacientes assim com tanto tempo de necessidade de alimentação por sonda, provavelmente foi feita a gastrostomia. Por quê? Porque a gastrostomia ela evita o risco de aspiração de alimentos e de fazer uma pneumonia, né, por aspiração, complicar o quadro do paciente, tá? A Giane perguntou se há risco de infecção. Sim, né? Porque é um meio, né, que está externo e que a gente pode levar, né, essas bactérias que estão aqui na pele, na mesinha, para dentro, né? Sobretudo se for a nutrição parenteral, né? Professora, o que é a nutrição parenteral? Ela é a nutrição que a gente faz direto no acesso venoso, né? Direto na veia do paciente, obviamente, com nutrientes específicos para essa via de administração, tá? O Ítalo colocou que se for sistema... Sim. O que é isso, né? O que é esse sistema aberto? Não sei se é essa a pergunta da Amanda.
As alimentações, nós temos a alimentação via oral, né? E aí a alimentação via oral, se o indivíduo ele estiver com capacidade de deglutição, né, de mastigação, a gente tem N possibilidades, né, de nutrição. A gente vai, ao longo do semestre, ver que, sobretudo, alguns itens, né, dos grupos alimentares, eles fornecem uma quantidade de nutrientes maiores, né? E a gente vai ver também os outros tipos de nutrição, né? As outras formas, né? O indivíduo que ele não está com a capacidade de deglutição, a gente tem algumas dietas ainda por via oral, né? Que a gente chama de dieta pastosa ou de dieta líquida, né? Que a gente pode estar fornecendo para o meu paciente. O paciente está totalmente impossibilitado de ingesta, né? Via oral, via boca. Aí a gente vai para as sondas, né? Como a gente já discutiu, a gente tem, sobretudo, a gente tem algumas formas de estar passando essa sonda, seja via oral, nasal ou oral. Mas o que eu coloquei para vocês é que hoje a escolha, né, é a sonda nasoentérica, que a gente passa via nariz e desce ela até o intestino. Essa sonda, essa administração de sonda, ela é específica do enfermeiro, tá? Então, só nós, enfermeiros, que podemos estar realizando esse procedimento. Como o Ítalo já compartilhou com a gente, ela é obviamente uma sonda mais cara, entretanto, ela é uma sonda mais flexível, que pode passar mais tempo no paciente, que tem uma menor chance, né, do paciente aspirar, mas ainda tem a chance, né? Ela é passada através de um guia de metal, né, para facilitar a descida. E a gente precisa realizar um exame de raio-x para verificar se essa sonda está no local para poder liberar a nutrição ou não. Esse tipo de alimentação, que eu acho que é isso que a Amanda está perguntando, é um tipo de alimento já pronto, né? E aí o Ítalo colocou sistema aberto, sistema fechado, né? O sistema fechado, gente, ele vem parecido com um frasco de soro, né? Vem de 500 ml, vem de 1 litro, mas é muito parecido com um frasco de soro. Ele já vem pronto. A nutrição, o serviço de nutrição, a nutricionista é quem prescreve essa dieta, baseado nos exames que o paciente, nos resultados dos exames que o paciente fez. Então, por exemplo, o paciente está com um potássio muito diminuído. Então, no preparo dessa nutrição, se ela for sistema fechado, ela já busca aquele que é rico em potássio, aquele que tem, né, um aumento na quantidade de potássio, fornecimento de potássio. Essas dietas, né, essas alimentações, elas já vêm com a composição, né, de nutrientes, certo? Então, ela já vem toda balanceada, baseada nos nutrientes. Aí eu tenho um paciente renal crônico, por exemplo. Então, baseado nos resultados dos exames do paciente, que é renal, a equipe de nutrição ela pode fazer algumas alterações com relação a essa alimentação. Então, ele vem, o sistema fechado, ele vem parecido um frasco de soro, fechadinho, lacrado, né? É igual o soro mesmo. Os meninos que são técnicos de enfermagem têm essa vivência maior, mas é um soro
que você tira o lacrezinho, conecta o equipo e coloca lá para alimentar o paciente, tá? O sistema aberto, ele é passível de manipulação. E aí é muito comum, exatamente nos pacientes, né? Nas instituições, nas unidades, que atendem pacientes de SUS, e quando há necessidade de fazer esse tipo de alimentação em domicílio, né? Quando é feito em domicílio, gente, a gente orienta a gente enfermeiro, passa a sonda no hospital, quando o paciente vai receber alta, a gente orienta alguém da família, treina essa pessoa da família, capacita essa pessoa da família para ela ficar administrando essas medicações, desculpem, essas nutrições, essas alimentações em casa, né? Porque tem toda uma técnica para fazer essa administração. Essa sonda nasoentérica, como ela é muito maleável, muito flexível, ela também tem ela tem a desvantagem, né, de obstrução, tá, da sonda. Então, é sempre importante orientar a família, e a gente também precisa ter esse conhecimento com relação à lavagem dessa sonda após a administração da nutrição, tá? Porque, como eu falei, como alguém perguntou e eu respondi, dependendo do tipo de sonda, o paciente pode ficar meses com ela, sem precisar trocar, tá? Então, isso vai depender do fabricante, certo? Mas a grande maioria trabalha com 15 dias de sonda. Tá? Então, e o outro tipo de alimentação é o específico para ser usado na nutrição do tipo parenteral, tá? Eu sei que vocês devem estar aí com as cabecinhas fervilhando, né? Angustiados com tantas expressões, com tantos nomes novos, mas fiquem tranquilos que ao longo do semestre a gente vai aprofundar cada um desses tópicos, tá bom? A nutrição parenteral, ela é aquela que a gente vai administrar direto na veia. De preferência, num acesso central, num acesso mais calibroso, né? Mas se eu não tenho um acesso central, um acesso calibroso, vai nos acessos periféricos mesmo, tá bom? E aí, essa nutrição, ela só vem em sistema fechado, tá? Por quê? Porque ela vai ser administrada direto na veia. Então, ela não pode conter, né, nada de contaminação, certo? Então, ela só vem em sistema fechado. Lá na nutrição que eu posso, o sistema aberto, eu posso fracionar, né? Por exemplo, eu compro a instituição compra uma nutrição, sistema aberto de 1 litro. E aí meu paciente está prescrito 500 ml de 8 em 8 horas, por exemplo. Então, eu vou fracionar, vou usar 500 agora, aí vem, a gente também compra um frasquinho específico para isso, né? Um frasquinho de administração de nutrição, para exatamente fazer esse fracionamento. E aí, por isso que o Ítalo colocou, que quando o sistema é aberto, o risco de infecção, que a Giane perguntou, é maior, né? Porque eu vou manipular, eu vou abrir, ela é tipo uma caixinha de leite, essas leites longa-vida que a gente compra no mercantil, só que, obviamente, é um tipo de nutrição, né? Ok? Então, eu respondi, Amanda, a sua pergunta, consegui responder, era isso que você tinha perguntado? Respondeu sim, professora. Pronto. Então, continuando. E aí, a gente também, né, vai se questionar. Qual a finalidade da gente se alimentar, né?
as principais, né, finalidades, gente, vão ser fornecer energia, né, aquela quantidade de energia necessária para que eu realize meu metabolismo. E o que é o metabolismo? A gente viu, né? Dentro da etapa do metabolismo tem todo o processo de absorção, de digestão, né? E aí, esse fornecimento de energia é para realização das nossas atividades. Para eu falar aqui agora, eu estou gastando energia. Qualquer movimento que eu faço, eu estou gastando energia, né? O fato de eu estar pensando, eu estou gastando energia. Até o nosso sono, que a gente pensa assim, né? Né, no sono a gente não gasta energia, a gente está totalmente, a gente gasta energia, né? Então, para fazer a digestão dos alimentos, a gente gasta energia. Então, é um processo, é uma das principais finalidades. A outra é fornecer nutrientes, né? Eu vou ter, gente, a gente vai conhecer aquela velha pirâmide alimentar, que com certeza vocês já viram aí várias vezes no ensino médio e tal. A gente vai ter alimentos que são mais específicos para esse fornecimento de energia, e a gente vai ter alimentos que são mais específicos para esse fornecimento de nutrientes. Bem como a gente vai fornecer, né, existem alimentos mais específicos para fornecer água e alguns eletrólitos, certo? Exemplo de alimento que vai fornecer energia, professora. As massas, né, os carboidratos. Eles são uma grande fonte, né, de fornecimento de energia, tá? Um exemplo de alimento que vai fornecer nutrientes, frutas, né, verduras. Um exemplo de alimento que vai fornecer água, eletrólito, né? A própria água de coco, frutas, como, por exemplo, melancia, né? Frutas mais... um volume maior, né? De líquido, tá? E, obviamente, gente, a gente tem, né, uma demanda mínima de consumo alimentar para que esse consumo ele se transforme em energia, certo? Porque também, gente, energia é tudo. Senão, o indivíduo com carência energética, ele é aquele indivíduo hipoativo, né? Que não tem ânimo para nada, que não levanta para nada, né? E a gente tem diferenças, né, entre essa demanda mínima de consumo de energia por faixa etária, e a gente tem diferenças também relacionadas ao sexo, certo? Um consumo para manter, né? Desculpem, tem um erro aí, né? Manutenção das funções vitais do organismo em repouso. A gente tem um consumo mínimo de energia, tá repetido aí de novo. Um consumo mínimo de energia em 24 horas, onde a gente é cerca de 1.200 a 1.400 calorias para a mulher, tá? Então, a gente precisa calcular nos alimentos que a gente for ingerir ao longo do dia. Na mulher, ela vai precisar, para manter essas funções vitais do organismo, vai precisar de uma dieta com 1.200 a 1.400 calorias. De 1.500 a 1.800 calorias para o homem, sendo que essas quantidades, né, elas precisam ir sendo reduzidas conforme o nosso envelhecer, tá? Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai chegando na casa dos 40, a gente já tem que começar a diminuir, né, essa quantidade de energias, de calorias ingeridas, certo?
E as crianças e os adolescentes, eles são carentes de uma dose energética bem maior do que os adultos, tá? Então, as crianças, os adolescentes, eles vão exigir uma alimentação muito mais rica, né, em calorias. Tem conversa aqui no chat de novo, peraí. Quando a sonda, os meninos estão conversando aqui, quando a sonda, ela é gástrica, né? Ela fica mais fácil da gente avaliar, né, o posicionamento adequado dela através da seringa com ar, né? Quando ela é entérica, quando ela é direta no intestino, a gente não tem como fazer esse teste, né? A gente não consegue. Então, se a sondagem for nasentérica, for entérica, a gente vai precisar obrigatoriamente do raio-x, né? A criança, o RN, tudo é a mesma técnica. O que vai mudar é o diâmetro da sonda, né? O tamanho dessa sonda é que vai ser menor. Tá, Ítalo, viu? Pode ficar à vontade, daí aula extra para as meninas. E cobre, viu? Aí, ó, 150. Vixe, vocês já dispensaram. Isso. Os equipos, quando a gente está com um paciente em UTI, né, a gente tem bombas que são bombas de infusão, que são específicas para estar controlando a quantidade desse volume de nutrição administrado, tá? Então, o equipo é específico, né, para nutrição, e a bomba ela é específica para a administração dessa nutrição. Bomba de infusão, gente, é um dispositivo, um aparelho, né, que a gente liga o equipo do paciente nele e faz uma programação do quanto que eu quero infundir por hora naquele paciente. Quantos ml hora eu quero que seja infundido, tá? Então, por exemplo, uma dieta vamos fazer um cálculo fácil, né? Eu tenho uma dieta de 1.000 ml que ela precisa correr em 10 horas. Então, eu vou programar na bomba de infusão o volume total. E a bomba de infusão, ela mesma faz o cálculo, tá? Vocês lá na Semiologia Semiotécnica 2, lá no 5º semestre, vão aprender a fazer cálculo de medicamento, né? Mas a bomba de infusão, ela faz isso para a gente. Mas vocês precisam saber fazer o cálculo, porque vai que vocês trabalham numa cidade que não existe bomba de infusão. Então, a bomba você calcula. Quanto é o volume total infundido? 1.000. Em quantas horas? 10 horas. E aí ele vai fazer o cálculo. Eu peguei esse para ser um cálculo simples, né? Então, eu vou correr 100 ml hora. Tá bom? Então, ele vai calcular. E ele vai fazer a programação e ele vai iniciar a programação. Certo? O que é o alimento, né? Como a gente já viu lá nos nossos primeiros slides, são substâncias que fornecem os elementos necessários ao organismo humano para a sua formação, manutenção e desenvolvimento. Então, sem alimentos, né,
sem esses elementos, nós não conseguiríamos, né, passar pelo processo de formação, manutenção e de desenvolvimento. Vocês vão ver, né, quem optar por trabalhar na atenção primária, sobretudo, vão ver muitas crianças, né? Hoje, o volume dessas crianças desnutridas já é bem menor, né? Mas, assim, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, era um volume muito grande de crianças desnutridas, né? Exatamente devido à pobreza, porque os elementos necessários ao organismo, eles não eram fornecidos pelo tipo de alimento que essas crianças comiam, né? Então, tinha um programa, inclusive, do leite do desnutrido, da inserção de óleo, né, de cozinha no mingau da criança para conseguir fornecer aí os nutrientes e a energia necessária para essas crianças, tá? Com o nosso estilo de vida, né, totalmente modificado, com a correria do dia a dia, com o sedentarismo, com a facilidade, né, dos alimentos prontos, né, ou pré-prontos, a gente, né, tem se alimentado de uma forma muito mais inadequada, né, do que outrora. Então, hoje, né, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma alimentação muito pobre em alimentos que nos forneceriam esses nutrientes e muito rica, né, em gordura, em alimentos prontos, pré-prontos, tá? Então, isso vai dificultar aqueles 3 tempos, né, do processo de nutrição e vai favorecer o acúmulo, né, daqueles depósitos do excedente que eu falei para vocês, tá? E aí eu falei só de um tipo, né, de excedente, que é essa gordura localizada em algumas regiões, né, abdômen, região pélvica, enfim. Mas a gente tem alguns tipos de excedentes, né, que eles vão causar sérios danos à saúde das pessoas, né, à nossa saúde. Por exemplo, o excesso de gordura, ele vai prejudicar diretamente aí esse excesso de gordura vai se acumular especificamente dentro da parede das artérias, né? E aí vai obstruir artérias do coração, artérias do cérebro e assim sucessivamente, tá? E aí o paciente vai ter AVC, vai ter infarto, vai ter graves complicações. O que é o estado nutricional, né? E aí a gente precisa compreender, né? O que é esse estado, né? Hoje em dia, esse estado nutricional, ele já é avaliado pela equipe de nutrição, né? Não é mais uma atribuição nossa, da enfermagem. Até pouco tempo atrás, até a minha época de faculdade, quem fazia essa avaliação nutricional éramos nós, enfermeiros, né? E esse estado nutricional, o que é isso? Né? É o grau pelo qual a necessidade fisiológica de nutrientes do indivíduo está sendo atendida através do alimento que ele está ingerindo. Então, por exemplo, eu preciso de uma demanda de determinadas miligramas de potássio. Então,
A avaliação do estado nutricional é exatamente verificar, e aí como é que a gente verifica? Através de exame de laboratório, na grande maioria, né? Ou através de exame físico, tá? Muito bem, né? O tempo voa. Então, a gente vai deixar aqui a avaliação do estado nutricional para a gente retomar na próxima aula, tá? E eu vou fazer aqui rapidinho a chamada, certo? Ana Kelly. Camille. Caroline. Eu, professora. Crícia. Daiane. Stephanie. Presente. Francisco Benedito. Presente. Hamilton. Jeane. Jones. Jordão. Roberto. Karina. Presente. Catiana. Laiane. Lore. Hortência. Presente. Lourdes. Presente. Tauane. Vanessa. Presente. Marielle. Presente. Amanda. Pedro Ítalo. Presente. Reinan. Tássia e Ana. Professora, o Pedro pediu para avisar que ele estava sem internet. Estava caindo lá e ele não estava conseguindo acessar pelos dados. Tá. Ítalo, você não estava lá na lista. Você me desse o nome completo, por favor. E tem alguém que eu não chamei? Tem a Sheila, né? Que não estava aqui para mim ainda. Você me Isso, dá o professora. também, por favor. Bota aqui no chat ou eu falo para você? Bote no chat, por favor. Deve ser isso mesmo, Ítalo. Por conta da sua rematrícula que não apareceu aqui na lista para mim, viu? Seu nome. Então, pronto, meus queridos. Beijos, se cuidem. Até quinta-feira da semana que vem. Boa noite, tá? Boa noite, professora. Até quinta. Boa noite, professora. Boa noite.